Olá pessoal, boa tarde, sextou na live do terceiro tempo, hein? 13 de março de 2020, nós vamos falar de futebol, vamos falar de esporte dentro da medida do possível, ao vivo aqui diretamente da redação do terceiro tempo na Avenida Paulista, comigo, Frank Fortes, com o Lucas Reis, com a sua participação também em 3 plataformas digitais diferentes. Nós estamos transmitindo ao vivo neste momento pelo Facebook do Terceiro Tempo, facebook.com/Terceiro Tempo, também na página oficial do Milton Neves no YouTube, o canal oficial do Milton, e também na nossa página no Instagram do Terceiro Tempo. A galera já entrando aqui para acompanhar. Nós vamos falar dos jogos realizados nesta quinta-feira pela Libertadores, com destaque para o Grenal, que terminou 0-0. No MMA também acabou empatado, né? 4 expulsões para cada lado por conta da pancadaria. Engraçado que assim, antes a gente ficava, nossa, deu pau, né? Expressão que a gente usa, deu pau. Jogadores brigaram e tal, mas hoje, cara, a gente assiste, vê aquilo lá e acha tudo uma grande pataquada, né? O que acrescentou isso aí pro futebol? O que acrescentou para a história do Grenal? O que esses jogadores valentões acrescentaram para suas equipes? Na próxima rodada, seja lá quando ela for disputada, os clubes não terão 4 jogadores à disposição. Por quê? Porque eles se exaltaram e quiseram sair na mão com o adversário. Aí incitam o torcedor que está na arquibancada, não dão o exemplo que o futebol pede hoje em dia. Enfim, são os hoje chamados homens das cavernas que ainda persistem no nosso futebol. A gente tem atualizações, é claro, além da Libertadores, também do Campeonato Paulista, que tem rodada no final de semana. E atenção para a informação, a rodada do fim de semana, os jogos do sábado e do domingo provavelmente, porque nós já temos jogos nesta sexta-feira e a gente não tem ainda informações sobre esta sexta-feira. Os jogos do final de semana deverão ser realizados com portões fechados, ou seja, sem a presença de torcedores. Isto serve inclusive para o clássico Sansão, que será realizado no estádio do Morumbi. A confirmar, aguardamos uma informação oficial, um anúncio oficial por parte da Federação Paulista de Futebol, mas já é isso que estamos aguardando aí para as próximas horas com relação a precauções relacionadas ao coronavírus. Certo, são precauções aí que a federação está tomando para que o campeonato possa ser disputado, continuar sendo disputado. E essa também é a nossa pergunta do dia. Você acha que os campeonatos aqui pelo Brasil, os torneios estaduais, deveriam ser paralisados ou vale que eles sejam disputados sem a presença de torcedores nos estádios? É a nossa pergunta do dia. Você participa assim, curtindo, comentando e compartilhando a nossa live, a nossa transmissão, seja ela no Facebook, no Instagram ou no YouTube, certo? E eu repasso essa pergunta para o Lucas Reis, que está aqui também atento, acompanhando as últimas informações para trazer as novidades sobre o coronavírus e a interferência que ele está causando no nosso futebol. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Frank. Dando um giro aqui para ver se não saiu nenhuma atualização com relação a os possíveis portões fechados na rodada do Paulistão. E eu acho, Frank, eu tomaria uma atitude mais radical, embora eu reconheça que é muito complicado tomar essa decisão, e eu reconheço que é difícil você simplesmente fechar os portões ou simplesmente parar o campeonato. Mas eu pararia o campeonato. Na minha visão, eu não esperaria aparecer casos mais graves ou um número muito maior de casos de pessoas infectadas pelo coronavírus no Brasil para aí sim parar as competições. Uhum. É o que está acontecendo na Europa, com países em situação muito pior. Por que esperar chegar nesse nível para parar as competições? A gente já tem a experiência da Europa, né, de outros países. E quer saber quem está fazendo isso? Quem está se antecipando? O Paraguai está se antecipando, a Argentina está se antecipando, Colômbia está se antecipando, o Peru está se antecipando, Venezuela está se antecipando, Colômbia está se antecipando. O que eles estão fazendo? Ou já fecharam os portões para as partidas que vão acontecer a partir de agora, caso da Argentina, caso acho que do Uruguai, ou pararam o campeonato, caso do Peru, caso da Colômbia, pararam.
encerra as atividades momentaneamente, depois a gente vê o que faz. O calendário vai ficar complicado. Vai ferir interesse comercial? Vai ferir interesse comercial. Mas é uma questão que está acima de tudo isso, claro, né? Então, claro. Minha visão, minha opinião, para tudo. Vai gerar problema, vai ter muito rolo depois, mas eu assumiria o risco. Se eu estou com a caneta na mão nesse momento, eu cancelo, eu adio todas as partidas por, sei lá, vamos parar por 2 semanas e a gente vê o que vai acontecer. Se lá pra frente, daqui 2 semanas, precisar estender esse período, estende e assim por diante. Eu acho que é mais importante nesse momento se preocupar com a questão humanitária do que com a questão esportiva. Bom, olha só, o Cauê Marques está aqui conosco. Se o Timão perder, não precisa de coronavírus. Grande Lucas, grande Frank, live já compartilhada, amigos. Creio que não demorará para os campeonatos serem paralisados, uma vez que os clubes serão prejudicados com a falta de bilheteria e, de certo, as emissoras não irão querer rever contratos de repasse de valores. A situação é bem complicada. Sim, é complicada essa questão comercial, mas nesse momento fica, obviamente, no segundo plano, mas é claro que lá na frente, depois, tudo isso vai ter desdobramentos. Aliás, os desdobramentos de um surto como esse, eles são inimagináveis. Não dá para você mensurar nesse momento tudo que pode acontecer. Sim. Certo? Se os caras decidem parar o campeonato, a questão econômica é assim. Tem os interesses comerciais, mas aí assim, está todo mundo envolvido porque está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo está suscetível, amanhã ou depois, do jeito que nós estamos hoje, já que é uma pandemia, se contagiar com o vírus aí de uma maneira ou de outra. Todos nós estamos suscetíveis a isto, inclusive os patrocinadores, inclusive os grandes executivos. Olha aí, agora está bombando aí a informação de que o presidente Bolsonaro testou positivo. Fox News, inclusive a Fox News, assim, com destaque estrangeiro, falando do teste do presidente Bolsonaro. O que eu quero dizer é o seguinte, pode atingir todo mundo. Então ela atinge o grande executivo das grandes marcas, das grandes empresas, o dono de televisão, o jornalista, o repórter de rádio, o narrador, o torcedor, o jogador. Então, de fato, gente, não tem muito para onde correr. E depois a gente vai ter que trabalhar com os desdobramentos de tudo isso, de tudo isso que pode acontecer. Mas o importante nesse momento é tentar preservar a saúde, minimizar esta propagação até que se encontre uma solução e que as coisas voltem a caminhar de uma maneira natural. Mas é um período pelo qual nós vamos ter que ter sapiência e paciência para ultrapassar, para navegar nessa água turbulenta aí. Boa tarde, não é necessário que pare, simplesmente todos usariam máscara e utilizassem na entrada do estádio álcool em gel, se alastrassem e aí, se alastrar, acho que é isso que ele quis dizer, aí é necessário parar mesmo. Mas o Santiago, o Cleiton Santiago, mas é isso que a gente está falando, isso já aconteceu, o vírus já está por aí, né? Ele já é comunitário, a pessoa não precisa mais ter vindo do estrangeiro, ele já está por aqui, ele já está sendo propagado aqui internamente, né? Então isso já está acontecendo aqui e a gente deve pegar a experiência já dos outros países, como a gente estava comentando aqui, eu e o Lucas, e não esperar chegar no mesmo ponto. Exatamente, né? isso. Por exemplo, a Inglaterra esperou o técnico do Arsenal e o jogador do Chelsea testarem positivo para falar, vamos parar com tudo agora. Poderia ter feito antes. A Itália é fácil a gente falar agora, né? Mas eles se equivocaram na maneira como tratar e como lidar e foi uma... A Itália esticou a corda até onde deu. Esticou a corda, foi fechando um jogo ou outro em determinadas regiões do país, até que chegou um momento que tinha jogador infectado, tinha dirigente infectado, e aí para o campeonato. Eles esticaram a corda. A Itália teria jogo da Champions League. Até ontem o jogo entre Juventus e Lyon estava confirmado. Olha só que loucura.
Aí só para já adiantar nessa questão de informações, a UEFA anunciou que estão suspensas as partidas da Champions League. Então, ontem mesmo ela suspendeu Juventus, Lyon, Real Madrid e Manchester City, porque os jogadores de Juventus e de Real Madrid estão em quarentena. E aí hoje decidiu que vai paralisar a competição como um todo. Então os jogos da semana que vem não devem acontecer por enquanto. Depois ela vai reavaliar a situação. Aí no embalo, no vácuo da UEFA, o campeonato alemão parou. Aliás, o campeonato alemão vai ter rodada no final de semana e a partir de segunda-feira para, que eu achei esquisitíssimo. O campeonato francês parou, o campeonato holandês parou, o campeonato português parou. E por último, a Premier League, o campeonato inglês, também decidiu parar. E aí, como o Frank já citou, o técnico do Arsenal, o Mikel Arteta, está infectado com coronavírus. O Obi, jogador do Chelsea, também infectado com coronavírus. Lá, voltando para a Juventus, o Paulo Dybala foi diagnosticado com coronavírus. O Daniele Rugani, zagueiro, também já tinha sido diagnosticado na quarta-feira, se eu não me engano. Então, quer dizer, o futebol já está afetado pelo coronavírus, não por questão de adiar jogo ou não, por uma questão de que o campeonato, de que os jogadores já estão parando, assim, os jogadores estão sendo infectados e estão precisando entrar em quarentena, elencos precisando entrar em quarentena, enfim, é bem sério a situação e ou para o quanto antes, ou vai ser cada vez mais difícil de estancar essa sangria, né, Fred? E olha, aqui no... Chega mais pra cá isso aqui, essa régua. Aqui no... Se for possível, né? O Kenny está dando uma força aqui pra gente manter a bateria do iPad aqui. E aí é o seguinte, o que a gente precisa informar é o seguinte. Aqui em São Paulo, os clubes já estão confirmando os jogos da rodada do final de semana com portões fechados. Ituano já confirmou o jogo contra o Corinthians com portões fechados. O Santos já confirmou o clássico contra o São Paulo com portões fechados. O Santos foi informado pela Federação Paulista de Futebol, o mando de campo é do São Paulo. E outros companheiros jornalistas aqui informando já que todos os jogos do Campeonato Paulista, da rodada do Campeonato Paulista, serão com portões fechados. E aí, a gente inclui aí os jogos desta sexta-feira. Nós teremos Oeste e Botafogo, Bragantino e Água Santa, certo? Então, esta é a informação que a gente tem aqui, que a gente recebe no momento. E então, os jogos da rodada deste final de semana do Campeonato Paulista já com os portões fechados. Você acha que isso, fechar os portões, fazer as partidas deste final de semana sem público, já é um indício de que o campeonato pode ser paralisado? Ou você acha que é assim, precaução e aí a gente consegue tocar o campeonato assim? Eu acho que é o segundo caso e acho que a Federação Paulista vai esticar a corda o máximo que puder para não parar o campeonato. Por que eu sou contra jogar com os portões fechados? Porque eu acho que você expõe um grupo ao vírus, você expõe um determinado grupo de profissionais. Então a imprensa vai ter que se fazer presente, jogadores vão ter que se relacionar ali, comissões técnicas. Nada, num jogo de futebol não tem só 22 caras ali correndo atrás da bola. São pelo menos, 200 pessoas envolvidas. 200 pessoas, você pegar... Transmissão, assessor de imprensa, comissão técnica, jogador, massagista, enfim, é muita gente trabalhando. Então eu acho que você para o campeonato e não expõe ninguém a nenhum risco, você minimiza os riscos. Agora, eu acho que a federação vai fazer de tudo para manter o campeonato. As federações farão de tudo para manter o campeonato, e então acho que os portões fechados vai acabar sendo a principal medida. Acho que só existirá o cancelamento caso os números de casos de coronavírus aqui explodam de tal forma que o Brasil vire a Itália, por exemplo. Aí não vai ter jeito. Mas eu acho que caso contrário, eles vão segurar ao máximo essa bronca. Olha, o Corinthians mandou agora aqui, tem um comunicado do Corinthians agora, aqui, ó, tá aqui, informando que o Corinthians aguarda a definição da federação sobre a realização da partida com portões fechados e que o Corinthians já suspendeu a venda de ingressos. Isso, o Corinthians. Só que o Ituano já confirmou que a partida será com portões fechados. Diz que já recebeu a notificação da Federação Paulista de Futebol. Então é questão de alguns minutos aí, se ocorrer dentro da live ainda, né, do período da live, do Corinthians confirmar também partidas com portões
fechados, certo? Para o Campeonato Paulista neste final de semana. Bom, hoje, nesta sexta-feira, partida importante para o campeonato. Oeste e Botafogo, uma luta contra o rebaixamento. Bragantino e Água Santa, importante porque o Braga é do grupo do Corinthians e uma vitória deixa a situação do Corinthians, que joga no domingo, ainda mais complicada. E o Bragantino vive o seu melhor momento. Aquilo que eu falava sobre o Mirassol ser a melhor equipe do interior, agora o Bragantino, para mim, já ultrapassou, porque o Bragantino evoluiu, cresceu na competição e está num momento de ascensão. A gente falava no começo do campeonato que era uma questão de tempo para o Bragantino se acertar, né? O treinador ainda iria chegar, enfim. O Bragantino, de fato, tem se destacado e talvez seja mesmo a melhor equipe do interior. Uma vitória do Red Bull Bragantino pressiona demais o Corinthians, porque ele abriria... O Bragantino hoje tem 3 pontos de diferença para o Corinthians? 4 pontos de diferença para o Corinthians. Abriria 7, o Corinthians precisaria muito vencer, porque senão a situação ficaria complicada. Você imagina um empate do Corinthians, a vitória do Red Bull Bragantino e uma vitória do Guarani. A situação do Corinthians ficaria complicadíssima, restando 2 rodadas para o final do campeonato, sendo que um desses jogos seria o clássico contra o Palmeiras, que em tese é um jogo imprevisível. Então, o jogo de hoje, o corintiano tem que ficar bem de olho no jogo de hoje, porque ele pode ditar o que será essa reta final do Corinthians no Paulistão, um time mais pressionado ou não. Ainda assim, eu acho que o Corinthians não deve perder essa classificação. Acho que o Corinthians fará pelo menos 6 pontos nessas rodadas finais. Bom, lembrando que o Corinthians tem o Ituano no final de semana, o clássico contra o Palmeiras no outro final de semana, essas 2 partidas na Arena, e depois o jogo contra o Oeste na rodada final em Barueri. A gente só não sabe se os outros 2 se realizarão, né, na realidade. Bom, aproveitar que nós estamos falando do Paulista, no sábado, Ferroviário e Novo Horizontino, bom jogo, hein? 2 boas equipes. Internacional de Limeira e Palmeiras. Aí, a Inter de Limeira pode ter se dado mal no seguinte sentido: o Palmeiras tinha toda uma infraestrutura montada para seguir viagem depois do jogo contra a Internacional para a Bolívia, para jogar na quarta-feira contra o Bolívar. Os jogos da Conmebol Libertadores foram adiados pela Conmebol nesta quinta-feira. Então o Palmeiras não enfrentará o Bolívar no meio de semana. E o Palmeiras utilizaria uma equipe mista ou um reservão, tal qual foi o jogo contra a Internacional de Limeira, tal qual foi o jogo contra a Ferroviária no final de semana passado, nesta partida de sábado contra a Inter. Agora, sem o jogo contra o Bolívar, será que o Palmeiras vai usar a equipe principal, equipe titular? O Palmeiras ainda tem uma atividade hoje, né? Mas se for, a Inter pode ter se dado mal nessa. Eu acho que se o Luxemburgo pensava em colocar uma equipe mais para reserva, nesse momento ele já começa a pensar em mesclar um pouquinho mais a equipe. Mas eu acho pouco provável que ele coloque força máxima, Frank, porque a sequência é desgastante, né? Viaja para a Argentina, joga um clássico, viaja para a Argentina, joga aqui, joga Libertadores de novo aqui, depois viajaria, enfim, acho que a sequência é um pouco desgastante, então acho pouco provável que ele não mexa no time. Acho bem possível que entre um time pelo menos mesclado para esse jogo contra a Inter de Limeira, e que, assim, não, independente da escalação que entrar, o Palmeiras é muito favorito, e eu imagino o time do Luxemburgo confirmando 3 pontos em Limeira. Isso aí. Eu também estou imaginando, até porque não precisa, né? Se precisa poupar alguém, ele pode poupar tranquilamente, né? Porque e a Inter vem... Tem o Gomes, que está suspenso, o Felipe Melo deve jogar até para dar um suporte para o Vitor Hugo, né? Que necessita. Se trocar a zaga de uma vez só é mais complicado. O Everton deve jogar, porque sempre joga, não há rodízio de goleiro, né? Marcos Rocha, ele pode jogar, pode improvisar. Tá voltando, né? Pode improvisar o Gabriel Menino, mas eu acho que ele joga até para manutenção do ritmo, né, para recuperação do ritmo de jogo. Na esquerda pode jogar o Diogo Barbosa. O Vitor Luiz está perdendo espaço nesse momento, não tem sido relacionado para os jogos, né? Mas assim, são possibilidades. Meio campo é bem possível que ele mexa. Por exemplo, dá a oportunidade mais uma vez para o Patrick de Paula, que entrou bem no jogo contra o Guarani. De repente segura um pouco o Ramírez, enfim, acho bem possível que ele mexa no meio campo. Acho possível que ele teste novamente, ele volte a dar oportunidade para algum dos meias, de repente bota o Rafael Veiga, de repente bota o Lucas Lima, um dos dois para ter uma nova oportunidade, tentar se provar. Mas aí já citamos aí, sei lá, metade do time mexido, né? E o Sansão, como é que vai ser? Em São Paulo e Santos jogam às 7 da noite no Morumbi.
com portões fechados. Provavelmente, muito provavelmente com portões fechados. Eu imaginava também os dois times bem mexidos para esse clássico. O Santos tem um desafio duro contra o Olímpia, por exemplo, no meio de semana. O São Paulo já jogaria essa semana contra o River? Agora eu confesso que eu me fugi. Mas já semana aqui no Morumbi. Então, já nessa semana contra o River Plate. Então seriam 2 jogos complicados para os times na Libertadores. Então eu imaginava, sequência complicada, viagens, times mistos para o clássico. Não vai ter Libertadores semana que vem. Nesse caso, acho mais provável que os treinadores coloquem o time mais para o titular, mexam menos no time titular e encarem o clássico já com força máxima ou perto disso, né? Então, no caso do Santos, o Alisson deve seguir fora, está voltando de lesão, é um desfalque significativo, mas o Jobson tem jogado bem. Fora isso, não imagino o Gesualdo mexendo muito na equipe, não. Imagino ele colocando o que ele tem de melhor à disposição. No caso do São Paulo, o desfalque certo é o Thiago Volpe, está com problema na mão direita, uma pequena fratura, não enfrenta o Santos com certeza, e aí não se sabe quanto tempo ele voltaria, está descartada cirurgia, é uma lesão pequena, e o São Paulo não deu tempo para que ele retorne ao time titular. Certamente jogará o Lucas Perry no gol São Paulino. E fora isso, não tem nenhum outro grande desfalque, pelo menos até o momento. As duas equipes treinam nessa sexta-feira. Eu espero um jogo bem legal mesmo. Eu falei isso de todos os clássicos paulistas até o momento, porque todos os times vinham tentando jogar mais ao ataque. Nós só tivemos gols em clássicos só no 2x0 do 2x0 do Corinthians, exatamente. Não foram jogos tão bons. Então, eu vou correr o risco aqui de novo, mas eu vou falar, eu estou esperando um clássico bem jogado. Falei isso, inclusive. O Santos não marcou ainda em clássico. Em clássico, o Santos não marcou gols. Nem o Palmeiras, foram 2-0-0. 0x0 contra o Palmeiras. E nem o São Paulo. Nem o São Paulo, é verdade. Só o Corinthians marcou, é verdade. Bem destacado. Aliás, foram os únicos 2 gols dos clássicos. Então, que seja esse clássico o momento em que vai deslanchar e que teremos um bom jogo. É o que eu espero, porque são duas equipes que têm jogado para buscar o ataque. Falei isso das outras vezes e quebrei a cara? Falei. Mas a expectativa é essa, sim. Não dá para esperar um jogo diferente. São Paulo é um time que é muito protagonista das suas partidas, ainda mais jogando em casa. Está com um moral super elevado. O Santos vem num momento de confiança retomada e é um time que, por natureza, por formação de elenco, é um time que busca bastante o ataque, de bastante intensidade, quando os jogadores conseguem entrar em campo com esse pensamento. Então, mesmo com portões fechados, o que é bastante deprimente, fica a expectativa de um bom jogo. Bom, tem Mirassol em Santo André no domingo, esse jogo será às 11 da manhã. Ai, se tiver calor lá em Mirassol, hein? Papai! Santo André que vem de 2 derrotas seguidas, aí, uma pela Copa do Brasil e a derrota para o Oeste. Pega o Mirassol que precisa se recuperar também da derrota para o Santos, jogo complicado para o Ramalhão. Fiz um jogo uma vez lá em Mirassol, nesse estádio José Maria de Campos Maia. Às 11 da manhã. Santo André e Mirassol. Não, foi num domingo à tarde. Voltei de madrugada no ônibus dos dirigentes do Santo André. Obrigado pela carona aí, pessoal. Cheguei às 3 da manhã em casa, na segunda-feira, mas tudo bem, tá valendo. E aí a gente tem às 4 da tarde o Corinthians e o Ituano, o jogo lá na Arena. O Corinthians precisa da recuperação, né? Vai ter o Pedrinho que fica aí até o final do Campeonato Paulista, sabe-se lá como é que vai ser esse final de campeonato, né? E aí segue o baile. Só para atualizar aqui, tem uma informação da Federação do Rio de Janeiro pedindo para que os clubes suspendam a venda de ingressos. Não fechou o estádio ainda, mas pede, no Rio de Janeiro, mas pede que os times suspendam a venda de ingressos. Assim, acho que é um caminho sem volta, não vai ter muito o que fazer. É bem possível que a rodada nesse final de semana já seja, em vários estaduais, já aconteça com portões fechados. É isso aí. E aí o Corinthians contra o Ituano, o que você espera do Timão? O Corinthians é o momento de reagir, né? Já passou do momento de reagir. Mais uma vez, o Thiago Nunes tem tempo para trabalhar. Ele teve 9 dias, se não me engano, ou 10 dias para trabalhar entre o penúltimo e o último jogo disputado pelo Corinthians. Agora ele tem uma semana inteira, mais 7 dias para trabalhar. Eu espero um Corinthians mais intenso, mais organizado e com maior capacidade de fazer gol, com maior capacidade de acertar finalizações, por isso não tem machucado muito seus adversários. Então,
o Corinthians tem pela frente um teste que em tese é bom, porque o Ituano é um time frágil, é um time que não vem bem no campeonato. O Corinthians tem uma boa oportunidade de fazer um bom jogo, mais importante do que tudo nesse momento, fazer um resultado e recuperar a confiança da torcida e a autoconfiança mesmo. O Corinthians precisa muito vencer. Se não vencer, aí de fato eu vou começar a falar aqui que a classificação ficou complicada. O Corinthians tem que encarar esse jogo com o Ituano, independente de ser com torcida, sem torcida, a gente sabe que a torcida do Corinthians é um diferencial, mas independente dessa questão, o Corinthians tem que encarar esse jogo como uma verdadeira final, porque qualquer tropeço em Itaquera domingo pode comprometer a questão da classificação. É isso aí, olha, aqui a CBF teria recomendado, o Ministério da Saúde teria recomendado à CBF realizar os jogos dos campeonatos estaduais com portões fechados, então essa medida não deve ficar restrita a São Paulo e Rio de Janeiro. Goiás já tinha definido Sim. isso, né, antecipando-se até a tudo isso. Né? Tem uma nota do Globoesporte.com dizendo, por orientação do Ministério da Saúde, os jogos de futebol nas capitais do Rio de Janeiro e São Paulo, restringindo, né, não terão público. Mas aparentemente ainda não tem um comunicado oficial das outras federações. Eu acho que a tendência é essa que o Frank falou, ampliar para que todos os jogos no país aconteçam com portões fechados. É isso aí. Bom, e tem o derby, né, na segunda-feira, encerrando a rodada. E mais um jogo para o Corinthians ficar atento aí, porque é importante. O Guarani é do grupo do Corinthians e a Ponte luta contra o rebaixamento. O jogo será no Brinco. O derby é sempre interessante, sempre complicado. Vale lembrar que o derby de Campinas também, assim como os clássicos dos 4 grandes aqui de São Paulo, lá também acontece com torcida única, nesse caso provavelmente sem torcida nenhuma, jogo no Brinco de Ouro. E os dois times que passaram anos com papéis invertidos, a Ponte brigando em questões mais em cima, por primeira divisão, às vezes chegando em final de Paulista, o Guarani brigando por rebaixamento, muitas vezes disputando A2 ou divisões inferiores do Brasil. Nesse momento a Ponte está brigando para não cair, e brigando mesmo para não cair, e o Guarani brigando por classificação, com chances reais de se classificar num grupo difícil com Corinthians e Red Bull Bragantino, né? A Ferroviária também, mas acho que a briga principal do Guarani se resume a esses dois. Então é um jogo interessante pelo momento oposto e pela necessidade de vitória das duas equipes. Bom, é isso aí. Agora a gente vai falar de Libertadores com os resultados da quinta-feira. Nacional do Uruguai venceu o Estudiantes de Mérida por 1-0. O Racing fez o mesmo placar sobre o Alianza Lima do Peru. E no Grenal, 0-0. Um jogo que tinha tudo para ser emocionante. Estava emocionante, estava faltando gol, né? Aí descambou para a violência no finalzinho. E 8 cartões vermelhos. 8 cartões vermelhos, 4 para cada lado. E eu achei engraçado que o árbitro ficou só observando tudo, deixou o pau comer e depois foi lá e expulsou os caras. Eu achei que ele foi bem até. O presidente do Inter falou que o árbitro poderia ter conduzido melhor a situação para não terminar em confusão. Não sei muito o que o árbitro poderia ter feito. Mas enfim, foi um bom jogo, né? Faltou o gol de fato, mas foi um bom jogo. Bem disputado, as duas equipes buscaram a vitória, isso é legal, porque normalmente você vê o visitante mais recuado e o time da casa tentando pressionar e tentando buscar o resultado. Não foi o caso, o Inter foi bastante pro ataque, o Inter teve mais posse de bola, inclusive, 53 contra 47 pro Inter. Então o Inter buscou o gol, o Grêmio finalizou um pouquinho mais, são 3 finalizações contra 10 do Inter. Embora o Inter tenha batido bola na trave, tenha pressionado bastante o Grêmio em alguns momentos. Então foi um jogo de duas equipes buscando o ataque, duas equipes buscando a vitória, duas equipes que tentaram ter a bola, porque o Grêmio teve menos posse de bola, mas não é que o Grêmio abdicou de jogar em momento nenhum, o Grêmio tentou ter a bola, a diferença é muito pequena, inclusive. Então foi um jogo interessante. Tem um dado bacana que eu anotei aqui, as duas equipes trocaram mais de 400 passes, 417 da parte do Grêmio e 453 da parte do Inter. E as duas equipes, coincidentemente, aí só a título de curiosidade, as duas equipes tiveram um aproveitamento de 83% de passes. Então elas erraram proporcionalmente o mesmo tanto de passes, é um número interessante. Acho que no lado do Grêmio vale destacar o Jeromel e o Matheus Henrique, fizeram duas boas partidas. O Matheus Henrique é muito bom jogador, o Jeromel todo mundo já sabe o quão bom ele é. O Jeromel inclusive deu entrevista depois do jogo condenando o que aconteceu em campo e ele falou, olha, somos todos nós culpados aqui.
não tem como tirar a responsabilidade de ninguém, e eu estou envergonhado pela briga, pelo exemplo que nós temos, pelo clima que nós colocamos no estádio. Uma entrevista bem lúcida do Jeromel, que para mim foi o grande destaque do Grêmio no jogo. O Diego Souza fez uma boa partida também, achei que ele participou bem do jogo, não espero muito do Diego Souza, ele me surpreendeu. No lado do Inter, o Lomba foi bem importante, fez defesas importantes, salvou o Inter em alguns momentos. O Guerreiro foi muito bem no jogo. O Guerreiro é um centroavante que dá muito trabalho para os zagueiros e serve muito os companheiros. E acho que vai destacar também o Edenilson, que é um jogador importantíssimo no meio campo do Inter, e faz muito bem essa condução do meio para o ataque, fez uma boa partida. Então, assim, tecnicamente, foi um jogo bacana, o Inter um pouquinho melhor no segundo tempo, mas um jogo, via de regra, equilibrado, e decepciona pela confusão no final. Infelizmente, sem gols e marcado pela confusão, né? É isso aí. Na semana que vem nós não teremos, então, rodada da Libertadores. Ela foi suspensa pela Conmebol. Olha, Federação Gaúcha de Futebol, atenção, atualização. Federação Gaúcha de Futebol informa também que os jogos do final de semana pelo Gauchão serão com portões fechados. Isso já é oficial, divulgado no Twitter da Federação Gaúcha de Futebol. A GCcato diz aqui, ó, para tudo, o álcool em gel aumentou de preço em 300%, uma vergonha esses brasileiros. Era de se esperar, né, G? Infelizmente é assim. Aí ela está falando do presidente aqui, diz que acabou de confirmar. Então, G, mas isso é muito complicado porque já existem outros veículos dizendo que deu negativo, né? Enfim, vamos aguardar um pronunciamento oficial, que a gente nem sabe. Eu não sei também que interesses que tem ser levados em consideração neste caso aí de um chefe de Estado, entendeu? Como é o presidente Bolsonaro, como pode ser o Trump, enfim, afinal de contas estiveram juntos, né? Boa tarde, Frank. O Lucas com essa camisa está parecendo vendedor de celular dos Estados Unidos. Really? Manda um abraço para minha mãe, a Selma de Rio Claro, ele pede aqui. O Lucas. Abraço, dona Selma. Se protege aí do mãe do Jefferson. Valeu, Jefferson. Um abraço para vocês aí, tá bom? Na Copa do Brasil, o Ceará venceu o Vitória e o Ceará continua fazendo uma grande temporada, né? Foi um jogo assim, debaixo de muita chuva, mas o Ceará venceu por 1-0. Você se lembra do Afogados? Sim. Que eliminou o Atlético. Atenção, o Afogados, que causou a grande crise do Atlético dos últimos tempos. Fez o Atlético abrir mão de tudo, jogar o orçamento para cima, ir atrás de empresários, companheiros, parceiros, buscar o técnico mais badalado da América do Sul, o diretor de futebol mais badalado e mais gastão do Brasil. Alexandre Marcos é o novo diretor de futebol do Atlético Mineiro. Tudo isso por causa do Afogados, de Afogados da Engazeira. Sabe o que aconteceu com o Afogados ontem? Perdeu para a Ponte, 3-0. Na primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. O Goiás venceu o Vasco por 1-0, o jogo foi em Vasco, foi em São Januário. E o Brasil de Pelotas perdeu para o Brusque por 1-0. Todos esses jogos têm partidas de volta aí. Destaque a derrota do Vasco, né? A derrota do Vasco. O Goiás consegue uma vitória importante porque vai decidir no Serra Dourada. Não sei se o Goiás vai jogar no Serra Dourada. Enfim. E o Abel tá balançando mesmo, assim, nunca esteve tão bambo o Abel no Vasco quanto agora. Especulou-se na imprensa carioca, inclusive, que ele pedisse demissão na noite dessa quinta-feira, não aconteceu, mas o Abel não parece ter vida longa no Vasco, não. O trabalho é bem ruim. Eu falei aqui ontem, time limitado, e o Vasco tem um time limitado, é um time limitado, mas assim, de meio de tabela no brasileiro. Mas time limitado não é desculpa para time desorganizado. O seu time pode ter os piores jogadores do mundo, ele pode ser organizado mesmo assim. E o Abel, eu não sei dizer qual foi a última vez que o Abel montou um time bem organizadinho, não. Mas, enfim. Então não me parece que o Abel vai ter vida longa no Vasco, não. Bom, é isso aí, pessoal. Na segunda-feira a gente volta, do jeito que for possível, com a nossa live, com as informações do final de semana e a atualização a respeito da realização dos jogos dos campeonatos estaduais pelo Brasil afora. Você acompanha no terceirotempo.com.br, tá bom? É só acessar, ficar ligado para você saber tudo que está acontecendo aí, esse reflexo da chegada do coronavírus e da expansão do contágio aqui no Brasil, o reflexo de tudo isso no nosso futebol, você acompanha no terceirotempo.com.br. Valeu, Lucas, bom fim de semana. Valeu, Frank, abraço a todos.
pessoal. Até mais. Tem foto? Garantiu a foto já? É isso aí, garantimos a foto.